Provérbios, capítulo 11. Balança desonesta é abominação para o Senhor, mas o peso correto é a sua alegria. Quando a soberba se apresenta, também surge a desonra, mas com os humildes reside a sabedoria. A integridade do justo os guiará, mas a falsidade dos traiçoeiros os levará à destruição. A riqueza de nada serve no dia da ira, mas a justiça protege da morte. A justiça do íntegro endireitará o seu caminho, mas o ímpio cairá por causa da sua impiedade. A justiça dos justos os livrará, mas na sua maldade os ímpios serão apanhados. Morrendo o perverso, cessa sua esperança, e a expectação dos ímpios se desvanece. O justo é libertado da angústia, mas o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando os justos prosperam, a cidade exulta, mas, perecendo os ímpios, há alegria. Pela bênção dos justos, a cidade se engrandece, mas pela boca dos ímpios ela é derrubada. Quem desmerece o próximo carece de entendimento, mas o homem sábio é cauteloso. O que revela segredos trai a confiança, mas o homem fiel de espírito os oculta. Onde não há direção sábia, o povo perece, mas na multiplicidade de conselheiros há segurança. Certamente sofrerá males aquele que se torna um fiador de outrem, mas quem evita ser fiador estará seguro. A mulher graciosa conquista a honra, assim como os poderosos adquirem, preservam suas riquezas. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel se aflige dando a sua própria carne. O ímpio recebe um pagamento ilusório, mas quem semeia a justiça terá uma recompensa verdadeira. Assim como a justiça leva a vida, assim quem busca o mal avança para a sua própria morte. São abomináveis para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Ainda que o ímpio una as mãos, não poderá escapar do castigo, mas a geração dos justos será livre. Como um anel de ouro na narina de um porco, assim é a mulher formosa que não possui discernimento. O desejo dos justos se volta apenas para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta a ira. A quem dê generosamente e ainda vê suas bênçãos se multiplicarem, a quem retenha mais do que é justo, mas acaba sofrendo prejuízo. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber também será descendentado. O povo amaldiçoa a quem retém o trigo, mas a bênção repousa sobre a cabeça do seu vendedor. Aquele que busca o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, sobre ele o mal virá. Aquele que confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verde. Aquele que perturba sua casa herdará o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Certamente, se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio é pecador. Provérbios capítulo 12. Aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é insensato. O homem íntegro alcança o favor do Senhor, mas ao homem de desígnios perversos, ele o condena. O homem não se firmará pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos.
Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. As palavras dos ímpios são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos os livra. Os perversos são derrubados e já não existem, mas a casa dos justos permanece. O homem é louvado conforme seu entendimento, mas o coração perverso será desprezado. Melhor é quem é estimado com pouco e faz seu trabalho do que quem se vangloria e fica sem pão. Os justos se preocupa com a vida de seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Aquele que lavra sua terra se fartam de pão, mas quem corre atrás das coisas vãs carece de entendimento. O ímpio anseia pelas armadilhas do maligno, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio se estabelece pelas transgressões dos lábios, mas o justo escapará da angústia. Do fruto da boca cada um se sacia de bens, e a recompensa das mãos dos homens será retribuída a ele. O caminho do tolo parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio presta atenção aos conselhos. A ira do insensato se revela num instante, mas o prudente oculta a ofensa. Aquele que proclama a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa promove a fraude. Há aqueles cuja tagarelice é como estocadas de espada, mas a língua dos sábios é cura. Os lábios que falam verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um breve momento. Há engano no coração dos que tramam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum mal sobrevirá aos justos, mas os ímpios serão apanhados pela calamidade. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente esconde o conhecimento, mas o coração dos insensatos revela a insensatez. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos serão submetidos a trabalhos forçados. A ansiedade do coração do homem o deprime, mas uma palavra o alegra. A justiça é guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o fez desviar. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho de sua carreira não há morte. Provérbios capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não presta atenção à repreensão. Do fruto da boca o homem colherá o que é bom, mas a alma dos traiçoeiros experimentará a violência. Quem controla a boca preserva sua alma, mas quem abre excessivamente os lábios se arruína. A alma do preguiçoso anseia, mas nada obtém, enquanto a alma dos diligentes é recompensada. O justo aborrece a palavra falsa, mas o ímpio traz vergonha e se desonra. A justiça guarda o que é íntegro em seu caminho, mas a malícia desvia o pecador. Há alguns que se apresentam como os ricos, embora não tenham nada, e outros se mostrem como pobres, apesar de serem muito ricos. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha com intensidade, mas a lâmpada dos ímpios se extinguirá. A soberba apenas gera contenda, mas o conselho dos sábios oferece sabedoria. A riqueza que é adquirida com facilidade diminui, mas quem acumula com esforço a aumenta. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida. Quem despreza a palavra, a ela se entrega, mas quem respeita o mandamento será recompensado.
A instrução do sábio é uma fonte de vida para evitar os laços da morte. O entendimento sábio conquista a favor, mas o caminho dos transgressores é intransitável. Todo prudente age com discernimento, mas o insensato manifesta sua loucura. O mensageiro malvado se precipita no mal, mas o embaixador fiel é remédio. A pobreza e a vergonha alcançam quem rejeita a instrução, mas quem acolhe a repreensão será honrado. O desejo realizado agrada a alma, mas afastar-se do mal é repugnante para os insensatos. Aquele que caminha com o sábio se tornará sábio, mas o companheiro do insensato acabará mal. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem íntegro deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é guardada para o justo. A terra dos pobres produz abundância de alimento, mas a falta de justiça a consome. Quem não disciplina seu filho o odeia, mas quem o ama o corrige com diligência. O justo tem o suficiente para saciar seu apetite, mas a fome dos ímpios será insaciável. Provérbios capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derriba com as próprias mãos. Aquele que anda com integridade teme ao Senhor, mas quem se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do insensato há a vara da sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Onde não há bois, a estribaria permanece limpa, mas pela força do boi há uma colheita abundante. A testemunha fiel não mente, mas a testemunha falsa se entrega à mentira. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é acessível. Afaste-se do homem insensato, pois nele você não divisará os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é compreender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos insensatos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os justos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa de sua alegria. A casa dos ímpios será arrasada, mas a tenda dos justos florescerá. Há um caminho que ao homem parece certo, mas ao final leva o caminho de morte. Até mesmo no riso o coração sente dor e o desfecho da alegria é tristeza. O infiel de coração colherá as consequências de seus próprios caminhos, mas o homem bom se satisfará com suas ações. O ingênuo confia em toda a palavra, mas o prudente observa os seus passos. O sábio é prudente e se desvia do mal, mas o insensato se irada e se considera seguro. O homem que se ira rapidamente faz loucuras, e o homem de maus desígnios será odiado. Os ingênuos herdarão a astúcia, mas os prudentes se adornarão de sabedoria. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios junto às portas dos justos. O pobre é odiado até por seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza seu próximo peca, mas quem se compadece dos pobres é feliz. Não erram os que maquinam mal, mas a bondade e a fidelidade serão para aqueles que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito, porém somente o falar leva à pobreza. A riqueza é a coroa dos sábios, mas a insensatez dos tolos não é mais do que insensatez. A testemunha verdadeira salva almas, mas quem se desboca à mentira é enganador.
No temor do Senhor há um abrigo seguro, e isso se torna refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, evitando que se caia nos laços da morte. A multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo está a ruína do príncipe. O longânimo demonstra grande entendimento, mas o de ânimo precipitado revela loucura. O coração sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre ofende aquele que o formou, mas quem tem compaixão do necessitado o honra. Pela sua malícia o ímpio será derrubado, mas o justo mesmo morrendo mantém a esperança. No coração do prudente reside a sabedoria, mas o que está no interior dos insensatos se manifesta. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei se alegra com o servo prudente, mas sobre aquele que age de maneira indigna cairá a sua ira. Provérbios capítulo 15. A resposta suave desvia a ira, mas a palavra dura provoca furor. A língua dos sábios embeleza o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversidade quebra o espírito. O insensato despreza a correção de seu pai, mas aquele que ouve a repreensão alcança a prudência. Na casa dos justos há um grande tesouro, mas na renda dos ímpios há inquietação. Os lábios dos sábios disseminam o conhecimento, mas o coração dos insensatos não se comporta da mesma forma. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama quem trilha a justiça. A correção é rigorosa para quem abandona o caminho, e quem despreza a repreensão morrerá. O além e a perdição estão diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, não se aproximará dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração deprime o espírito. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de tolice. Todos os dias do aflito são penosos, mas o coração alegre é um banquete sem cessar. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro que traz inquietação. Melhor é um prato de verdura onde há amor do que um boi cevado, e com ele o ódio. O homem iracundo provoca contendas, mas o longânimo acalma a disputa. O caminho do preguiçoso é como um arbusto cheio de espinho, mas a vereda dos justos é lisa. O filho sábio traz alegria ao seu pai, mas o homem insensato desdenha sua mãe. A estultice é alegria para quem não tem entendimento, mas o homem sábio anda com firmeza. Os planos falham onde não há conselho, mas são solidificados na multitude de conselheiros. O homem se alegra com a resposta adequada, e quão bom é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio o caminho da vida é elevado, para que evite o inferno lá embaixo. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas preserva a herança da viúva. Os planos dos ímpios são repugnantes para o Senhor, mas a palavra do justo lhes são agradáveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas quem odeia o suborno viverá. O coração do justo reflete sobre como responder, mas a boca dos ímpios
ímpios transborda a maldade. O Senhor está distante dos ímpios, mas quem escuta o coração dos justos, o olhar de um amigo alegra o coração e é uma boa nova fortalece até os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão proveitosa entre os sábios encontrarão seu lar. Quem rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas quem atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade antecede a desonra.